Sem dúvidas, já temos a rainha da temporada e a rainha de Orensuki, obviamente, meus queridos Kohais. Por conta de que Sumireko, ou mais conhecida como Panchi-sama, você merece o mundo, você pode pisar em mim, você quer o Joro, a gente entrega ele amarrado para você, cortadinho ao meio, da forma como você preferir, numa caixa de presente, mas você merece ser feliz como você demonstrou nesse sorriso sincero e alegre na cena final do episódio 3, por conta de que ninguém tira o fato de que ela é a rainha da temporada, ela é a melhor waifu, é uma das waifus, digamos que desse ano, por conta de que a maneira como já foi mostrado desde o início da obra, a gente achava ela interessante, por conta da maneira dela de ser stalker, seguir a pessoa que ela gosta, mas a maneira como ela salvou e protegeu e mostrou a verdade para a pessoa que ela gosta foi melhor ainda, porque destruindo de certa maneira a reputação, digamos que do protagonista, ela conseguiu mostrar a verdadeira intenção de quem estava perto e se considerava amigo dele. Então, sem dúvidas, a Punch foi incrível, eu tô apaixonado por essa waifu, e é claro que eu ia falar de Orensuki, episódio de número 3, por conta de que não tem como, é um episódio que foi mais do que o esperado, eu não esperava que seria tudo isso, eu já tava planejando falar da obra por conta que eu tinha deixado o episódio 2, mas daí a gente viu como foi o rumo do episódio 2, e o 3 foi totalmente diferente, foi uma sequência diferente, tipo, foi muito diferente do episódio 2, que seguia uma tendência, então o 3 foi melhor do que o esperado, eu diria, eu acho que eu preferi o 3 do que os episódios anteriores, porque digamos que foi um desfecho de um arco, de certa maneira, por conta de que o Joro mostrou a verdadeira personalidade dele para Cosmos, para Himawari, e todos agora sabem quem é o verdadeiro Joro. E agora, digamos que o Joro também sabe quem é a Punch, ele sabe quem era aquele verdadeiro amigo dele, e agora a gente vai ver também as pessoas ao redor, como vão tratar ele ou o Sanchan, ou vamos ver também as waifus da obra, como vão tratar ele. A gente vai ver agora como é que, como eu posso dizer, a Punch vai falar com, como eu posso dizer, com o protagonista. Então eu tô muito curioso pra ver agora o rumo que a história vai tomar pro próximo episódio, porque é bem diferente, afinal, ele não é mais um garoto gentil, ele não precisa mais ser, ele não precisa usar essa personalidade. Ele pode usar a personalidade que ele se sente mais confortável, a Dark Joro ou a Hide, como você preferir chamar. Mas para todo caso, eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque sem dúvidas foi um episódio muito bom. E mais uma vez, se você não sabe o que é Orensuki, vê esse anime, você vai se apaixonar, e já tem vídeo no canal falando do primeiro episódio, caso você queira saber sobre o que se trata a obra. Mas o foco vai ser falar do episódio 3, então vamos falar desse episódio mais conhecido como Punch, você merece ser feliz, se você quiser o Joro, a gente entrega ele para você, nossa querida waifu. Mas antes de começarmos a falar realmente do episódio que eu gostei, eu quero deixar duas questões em aberto, e caso vocês também queiram compartilhar suas opiniões, é sempre bem-vindo seu comentário positivo nos comentários. A primeira dúvida que eu tenho, de certa maneira, o que é aquilo que o Oga-kun, digamos, o Sanchan, ele escondeu, que ele não contou para todos, que foi o que a Punch falou. Ah, então ele não falou isso, que foi algo que o Hide perguntou e ela já mudou o assunto. É algum segredo entre ele e a Punch, algo que ele não contou, ou ele contou e o episódio não mostrou, ou ele já havia falado com a Punch, ou a Punch falou depois isso com ele, ou era algum segredo que ela já sabia sobre ele e não revelou. Então o que é esse outro algo? É algo que ele planejou contra o Joro, mais do que ele já havia planejado? Então eu quero que você me diga o que você acha sobre isso que foi mostrado no final do episódio, quando a Punch estava falando com o Joro. Se você não se lembra, reveja as cenas finais do episódio 3, que talvez você se lembre sobre a conversa dela. Então ele não falou isso, eu fiquei bem em dúvida e curioso. Para todo caso também, a gente não sabe a razão do porquê ele se apaixonou pela Punch, provavelmente pela personalidade verdadeira, uma personalidade que eu considero deplorável dele. A gente até deve saber que ele se apaixonou só pela beleza, então ela falou que logo logo ela vai contar o motivo do porquê ele se apaixonou por ela, mas promete ser muito interessante isso, eu realmente tô curioso. Pra todo caso, tendo falado dessa cena, a outra parte que eu queria já destacar logo no começo do vídeo pra falar realmente do episódio, mais o que eu gostei, foi uma cena muito interessante que é sobre uma garota que gostava do Joro no Fundamental 2. Então, quem é essa garota que gostava dele, que pediu a ajuda do Oga-kun? Seria a Punch? Por conta de que a Punch pode ter sido bem diferente do Fundamental 2. Pode ser que desde o começo ela já veja, já observe o Joro, digamos que desde pequenininhos. Então será que era ela também e eles nem sabem que era ela que gostava dele? Por conta que realmente o Oga-kun falou que tinha uma garota que já gostava, digamos que do Joro. Só que será que era a Punch? Por isso que ela nunca confia no Oga-kun, porque ela sabe a verdadeira natureza dele? Então eu realmente acho que ela era a garota, digamos que de anos atrás, que já tinha um certo interesse amoroso nele. Mas
pode ser que não seja, mas pode ser que seja só uma outra garota, mas eu tenho fortes indícios que poderia ser ela. Pra todo caso, a gente não sabe disso, porque foi mostrado que ela realmente se apaixonou pelo Joro, digamos que na final do colegial, é uma cena que eu já vou falar ao longo do vídeo, mas pode ser que ela só tenha falado isso porque ela não queria falar que era uma garota que gostava desde pequena dele, pode ser que isso só seja revelado para o final da obra, para o final da primeira temporada. Mas pra todo caso, são cenas que eu queria já destacar para saber a opinião de vocês. Eu realmente acho que a Punch não gosta só do Joro, digamos que dessa final do campeonato de beisebol ou do colegial, digamos que das eliminatórias. Eu acho que ela já deve gostar dele faz mais tempo, mas pode ser que eu esteja também totalmente errado. Pode ser que já tenha uma garota que gostou do Joro e isso rivalize para ser uma encrenca entre a Punch e uma outra garota que agora apareça, que surge novamente e ainda gosta do Joro. Pode ser que a história também tome esse rumo, não é mesmo? Mas pra todo caso, eu ainda tenho fortes indícios que a Punch já gosta dele faz mais tempo. Mas vamos falar agora sobre o episódio, não é mesmo? Então vamos falar rapidamente sobre a verdadeira natureza do Konoyarou do Oga-kun, ou mais conhecido como lixo, o Kuso San-chan. Por conta do que, se amigo significa ser igual San-chan, eu prefiro continuar sem amigo, pra ser sincero. Eu não quero amigo por um bom tempo, então, no meu dicionário, porque se for pra ter um amigo como aquele, eu acho que é muito melhor ficar sozinho. Acredito que você também concorda com isso. Por conta do que, a gente viu tudo, a natureza dele, a real motivação do porquê ele fez isso, e foi por ego ferido. Na minha opinião, não tem outra palavra. Por conta do que, você tem um amigo, tipo, você sabe da verdadeira natureza daquele amigo, já começa por aí, e daí você vê que uma garota, digamos, se interessa pelo teu amigo, como foi mostrado no episódio. E acontece que ele faz o quê? Ele fala, digamos que os defeitos do amigo dele. Embora a personalidade do protagonista eu não considere um defeito, mas para muitas pessoas por fora pode parecer um defeito. Então acontece que ele tenta falar partes que talvez a pessoa se desinteresse pelo protagonista. E conforme o San-chan falava, a garota que gostava dele do Fundamental 2 falou que gosta desse lado dele também. Então isso provocou mais, digamos, o San-chan, o ego dele, ele se considerou um perdedor. Então isso fez com que ele quisesse dar a volta por cima e depois ele fizesse, digamos, criasse uma situação, armasse para que ele fizesse com as duas garotas lá, a Cosmos e a Himawari, digamos que se apaixonassem por ele, e ele fingindo que não sabia de nada, fazia com que o Joro ajudasse elas a se apaixonarem por ele até dar, digamos que o momento certo para que acontecesse tudo isso, delas acharem que ele era um mentiroso e já quererem descartar ele, que foi o que ocorreu no episódio 2, mas eu não vou, digamos que, focar muito nisso, porque a Cosmos e a Himawari são, digamos que, mimadas, elas nem dão o direito da pessoa falar, digamos que elas só acreditam em uma pessoa e não acreditam na versão de quem estava tentando ajudar elas. Então, para todo caso, a forma como tudo isso foi armado foi muito inteligente, por certa maneira, digamos lá, do San-chan, mas é um plano muito maléfico, é um plano muito maligno, é um plano muito nojento, é aquele tipo de pessoa que a gente não quer ter ao nosso lado. Então acontece de vermos a verdadeira natureza dele, e ocorreu, digamos que o protagonista ouviu tudo isso, por conta que foi mostrado no episódio, o protagonista teve todo, digamos, a reputação dele quebrada, acabada, digamos que ele ficou, digamos, solitário realmente, ele colheu o que plantou, como ele disse no final do episódio, e acontece que daí a Punch, ou melhor, é Pandy, que se pronuncia, eu acredito, ela armou toda essa situação para que o protagonista na biblioteca ouvisse tudo isso que ela estava falando com o San-chan, porque ela observou ele durante uma semana, porque, digamos que ele agora frequentava a biblioteca, porque queria ficar mais ao lado dela, porque ele nunca achou que ela gostava e estava do lado do protagonista. Então foi esse, digamos que aquele tendão de Aquiles, eu acho que é esse o ditado que se diz, que provocou, digamos que a derrota, o desmoronamento do San-chan. E acontece que não só o protagonista ouviu, a Cosmos e a Himawari ouviram tudo o que ocorreu, e assim a gente vê a verdadeira personalidade, natureza do San-chan, uma pessoa, digamos, que ri dos sentimentos das garotas que gostam dele, uma pessoa que se acha o tal, que manipula, que traz seu melhor amigo por ego ferido, além de ser, digamos que uma pessoa nojenta, mimada, e que queria tentar, digamos que, abusar da Punch. Então a forma, digamos, como ela estava confiante, porque ela tinha armado toda a situação, ela sabia que ele iria falar tudo isso, foi magnífica, porque como ela falou, eu tenho confiança, porque eu sei que o meu príncipe maldoso e insensível vai aparecer, e assim aconteceu. Digamos que o Joro, após ouvir tudo que ocorreu, ele aparece na hora, para a surpresa do San-chan, e daí começa a melhor cena, ou melhor dizendo, uma das melhores cenas, digamos que, desses episódios e desse episódio. É a cena, digamos que o Joro já chega falando Yo, San-chan, digamos que parecendo ser gentil, mas ele já tá na versão Hide, ele só pega o San-chan pelo ombro, e depois vai na gola,
pega assim, a gente fala, vai, dá o soco que esse cara merece levar. E acontece que ele só ameaçou falando, elas realmente merecem o que elas estão sofrendo agora. Porque elas são burras, elas descartam e abusam da pessoa o quanto elas podem ter um cérebro de minhoca, mas nunca ria dos sentimentos dela. Nunca menospreze elas. Você pode rir das besteiras que elas fazem, mas elas estavam desesperadas por você. Elas estavam apaixonadas. Então você se desculpe com elas. E sério, quando o protagonista pega o cara pela gola, eu tava esperando, caraca, é agora que o Hider vai dar o soco. E acontece que, infelizmente, digamos que ele se controlou, ele só pegou pela gola, ameaçou e largou jogando o Sanchan no chão. E digamos que o Sanchan ficou com medo realmente de levar um soco, tanto que ele falou Yakusokusuru, que significa eu prometo, eu vou me desculpar com elas, eu vou me redimir, vou falar meus erros. Então foi muito bonito, porque ele já pergunta o que o protagonista vai fazer. Por conta dessa armação toda que ele fez, a reputação do protagonista gentil se foi. Então ele fala, eu colhi o que eu plantei. E foi muito bonito, porque esse anime, ele tem toda uma pegada slice of life, comédia, como eu disse. Mas eu gosto muito da pegada, digamos que real e, como eu posso dizer, necessária. A mensagem que a obra nos apresenta, a verdadeira natureza das pessoas. Por conta que o protagonista realmente, ele está colhendo o que ele plantou. Digamos que ele pode ser gentil, mas ele tem essa outra personalidade com intenções um pouco egoístas. Embora ele priorize a felicidade de quem ele gosta, em certos momentos ele prioriza também suas emoções. Então acontece que realmente ele está colhendo os erros dele, mas a maneira como ele conseguiu se reerguer foi mais bonita ainda, porque o Sanchan que armou tudo isso para ele. Então quem merece ser castigado é o Sanchan, embora o protagonista também tenha errado, porque ele esperar, digamos que o Sanchan ficasse com uma das garotas para ele ficar com a perdedora foi triste. Mas digamos que, como foi mostrado, a verdadeira natureza dele, como a Punch falou, é ajudar seu melhor amigo, porque acima de tudo ele estava priorizando a felicidade do amigo. Como ele ficou envergonhado nisso, ele falou, Punch, eu não acredito, sua desgraçada, que você soube até isso. Como ela provou, ela é uma ótima stalker. Ela deve ter câmeras vigiadas no quarto dele, não duvido. Mas, para todo caso, vamos descobrir isso com os próximos episódios. O que eu acho foi muito legal porque o protagonista realmente, o Koro, o rosto avermelhado, mostra que ele realmente queria ver a felicidade do amigo. Por isso, ele tentou ajudar. Mas, independente, foi bonita essa parte, porque é um protagonista realmente gentil. A verdadeira, digamos, intenção, a verdadeira personalidade do Joro não é uma pessoa gentil que ajuda se ajuda próprio, e sim que ajuda seus companheiros. Então, sério, sem dúvidas, o Joro merece ser reconhecido. Ele tem seus erros, muitas pessoas podem não gostar dele, mas ele é uma das melhores partes da obra. Eu diria que 50% da obra eu vejo por ele e 50% eu vejo pela Punch, porque eu gosto muito da personalidade dele, a real e personalidade, o Hider. E agora vendo ele mostrar essa personalidade, digamos que no dia a dia vai ser melhor ainda. Mas para todo caso, acredito que foi muito legal essa parte, foi uma parte que eu tinha que destacar, porque realmente ver, digamos que o protagonista pegando pela gola o amigo e falando, você não menospreze as emoções delas, porque isso você nunca poderá rir, porque é a paixão, são os sentimentos dela. Respeite as emoções delas, porque elas se esforçaram. Foi muito bonito. E depois ver, digamos que a mão dele tava todo tremendo, tipo, caraca, o que eu tô fazendo? Foi muito engraçado, porque a Punch notou isso. Mas, por todo caso, tendo falado dessa parte, acredito que vamos falar agora da Cosmos e da Himawari. Por conta de que se o Hider, se o Joro estava ali também e ameaçou o Sanchan, falou o que ele pensava, elas estavam também lá dentro da biblioteca de outro local, ouvindo tudo isso que aconteceu. Mas agora vamos, acredito que concluir a parte da Himawari, digamos que também da Aoi Sakura lá, da Cosmos. Por conta que daí eu já quero falar rapidamente sobre a Punch, porque eu quero muito falar da razão porque ela se apaixonou pelo Joro. Eu acho que eu não falei isso no vídeo. Vamos que se concluiu por conta que a Punch não iria deixar que tudo isso, digamos, que acabasse dessa maneira. Ela pelo menos queria que as duas garotas que o Joro tanto ajudou vissem tudo o que aconteceu, a verdadeira razão, digamos, que do Sanchan ser, digamos que a natureza dele. Então foi muito legal porque realmente elas pediram desculpas depois para o Joro, tanto que a gente viu que a sapetaria, eu acho que é assim que se diz, que é onde tem as escolas japonesas, antes de você adentrar, digamos que os territórios, as salas, você tem que remover seus sapatos e coloca outros para dentro. A gente viu que sempre estava sendo enfeitada do Joro, e depois disso, provavelmente a Cosmos não permitiu. Ela, tipo, deveria, acredito que tirar, ou sempre esperava para que ninguém mexesse nos sapatos dele. Então foi muito legal isso. E ela já pede logo em seguida desculpas, e toda envergonhada sai, porque ela não tem, tipo, cara. Ela usou, descartou o cara, tipo, falou que ele tava mentindo, não deu nem o direito dele falar. O que ela pode falar, não é mesmo? Então, quando mostrou o começo do episódio, o Joro já no limite
dele mostrando a versão Hide, eu acho que foi muito necessário, porque ele já tava cansado de só ficar ouvindo e elas nunca deram o direito dele falar. Então eu acredito que agora vai ser legal por conta de que elas provavelmente não vão ficar muito próximas dele, porque ele mesmo vai querer mostrar mais a versão Hide. Isso é o que eu acho. Mas para todo caso, daí vemos que ele tá chegando na sala dele e ele já se depara com a Himawari. E o que acontece? Ele vê que, tipo, a mesa dele sempre tava sendo enfeitada. E a Himawari tava lá sentada, falando, ninguém pode mexer aqui. Honto no Roto, é uma promessa mesmo que vocês juram que vocês não vão mexer na mesa dele? E daí acontece que ela sempre tava guardando até que ele chegasse. Foi muito legal porque ele se sentiu todo meio bobo, feliz por ela tá protegendo, digamos que a carteira da mesa dele. E foi legal isso. Eu tô muito curioso, porque sério, eu quero o próximo episódio, eu quero ver muito a reação delas. Por conta que eu quero ver um contato agora, porque ele sempre mostrou o lado gentil, mas agora ele vai mostrar o lado Hide para elas? Ele vai falar mais com elas? Elas vão se aproximar? Eu tô muito curioso. Sério, eu acho que eu vim pro material original, eu não tô me aguentando, eu vou ter que ir pro mangá, pra novel, porque esperar uma semana tá difícil pra mim. Mas, pra todo caso, e olha que é o dia que lançou o episódio. Mas, então, o que acontece? Daí vemos que, terminado, acredito que essas partes, podemos falar agora da razão por qual a Punch se apaixonou pelo protagonista, e daí concluímos, acredito que falando talvez do Sanchan, ou eu falo do Sanchan antes, e daí falo da Punch. Mas vamos para a próxima cena que eu achei interessante. Mas então vamos falar, acredito que agora do Sanchan, já para concluir essa parte, porque depois já vamos para a conclusão aqui do episódio, do vídeo, onde eu quero focar, digamos que na Punch, no motivo do porquê ela se apaixonou, digamos que pelo protagonista, e na cena final que foi aquele beijo que, sério, inesquecível, acho que o melhor beijo no momento atual do começo da temporada. Então, concluindo rapidamente, eu gostei muito de ver o Sanchan, independente dele ser um mau caráter deplorável, o pior tipo de amigo que existe, eu gostei de ver que ele ainda considera que ele não perdeu essa batalha. Ele pode ter perdido várias vezes para o Joro, quando as garotas realmente gostam, digamos que, do protagonista, e são as garotas que ele gosta. Mas ele realmente, ele não quer perder, e ele decide, digamos que já mostrar, ele decide falar, digamos que ele decide fazer com que o Joro recupere seu orgulho, digamos que todo o pride dele. Por conta do que? Ele fica de joelhos, uma pose que é comum, digamos que de respeito, de mostrar que você está arrependido no Japão, e ele fala tudo o que aconteceu, ele só corta nome, como por exemplo da Himawari e da Sakura, para não envolver elas, mas ele fala tudo o que aconteceu nesse incidente envolvendo o Joro, e acontece daí que, digamos que todo mundo percebeu que realmente quem armou tudo isso, provocou tudo isso, criou todas essas mentiras, ou melhor dizendo, verdades, foi o Sanchan, e agora ele mostrando que ele foi a verdadeiro vilão dessa história, digamos que ele mostra que ele tá no mesmo caminho que o Joro, ele não é nem melhor nem pior, então assim ele mostra que talvez seja até pior, porque na minha opinião ele é pior mesmo, mas ele contou a verdade, e assim acredito que agora as pessoas vão mudar o seu comportamento com o Joro, mas mesmo assim já se passou uma semana, então eu acredito que as pessoas agora vão ser difíceis de lidar com o Joro, provavelmente vão conversar com o Sanchan e com o Joro, mas provavelmente o Joro não vai mais usar a versão gentil, isso é algo que eu tô falando desde o vídeo inteiro, mas provavelmente ele vai usar só o Hide, afinal ele ficou uma semana inteira, digamos que sozinho, na solidão, então provavelmente vai ser a versão Hide que ele vai usar. Mas, pra todo caso, tá muito legal isso, eu tô muito ansioso, sério, eu tô muito curioso, é um dos melhores animes da temporada. Mas acredito que foi uma parte que eu gostei bastante, ele admitiu seus erros, porque ele realmente foi um mau perdedor, como o próprio protagonista falou, mas ele tem um limite e ele queria mostrar a verdade para todos, era um jeito dele se redimir e também de colher o que ele plantou, e agir como aconteceu com o Joro no passado. Então eu acredito que foi bem legal, porque agora os dois estão meio que no mesmo barco. Mas tendo falado dessa parte, agora é esperar os próximos episódios, não é mesmo? Vamos falar da Punch e do Joro, por conta de que foi o final do episódio, foi uma das melhores cenas, e assim eu já falo o motivo do porquê ela se apaixonou pelo protagonista. Mas agora vamos falar do melhor casal da temporada, ou melhor futuro casal da temporada, ou melhor chip da temporada, por conta de que não tem como ter visto, digamos que o motivo do por qual a Punch se apaixonou pelo Joro, ou ao menos um dos motivos, porque eu ainda acho que tem mais algo, eu acho que não foi só aquela final do regional, ela deve ter um outro motivo por qual se apaixonou por ele, mas para todo caso a gente viu que foi muito bonito, afinal num sol escaldante, esperando pelo melhor amigo, digamos que com as pessoas rindo por conta da posição, por conta dos espetinhos que ele tava carregando, ela foi falar com ele, e acontece que ele nem reparou que era a Sancho Queen-san, porque ele só olhava para os opais dela, porque tipo, Joro, desculpa, você é protagonista legal, mas você tem seus erros também. Então acontece que, sério, foi muito legal ver, digamos que a Sancho Queen voltando, e após falar daí o motivo dela, a gente ter descoberto tudo isso, no final do episódio, o Joro foi lá, falou toda a situação que ocorreu lá com o Sanchan, tudo o que aconteceu, que ele realmente é um mau perdedor, mas tem seu limite, e acontece que ela fala, mas você ter falado aqui o motivo do por qual tudo isso aconteceu, você ter vindo aqui até a biblioteca, ter falado tudo isso
isso para mim é raro, não é mesmo? E ele só falou que é o daqui. História daqui só foi até hoje, porque isso não vai acontecer mais. Então não se acostume. E acontece daí que ela fala, tipo, com ele, por conta que ela vai falando a forma como foi mostrado no episódio, que eu nem preciso repetir, mas que ela vai tirando todo, digamos que, como eu posso dizer, o lenço que tava, aquele nó, e ela vai, tipo, desabotoando a blusa, e ele pensa, caraca, o que você tá fazendo aqui? Eu não quero ver você pelada, não. E daí acontece que ela só desabotou a blusa, tipo, mostrando a mesma postura de quando ela conheceu o Joro na final do regional, digamos que a mesma aparência, removendo o óculos, e agora ele olhando, porque ele falou que não queria olhar, mas ele ia olhar. E acontece daí que ele fala, omae wa, que tipo, é você, a mesma pessoa. E daí ela fala, eu fiquei muito triste quando você não me reconheceu. E ele fala, como é que você queria que eu te reconhecesse? E é difícil, né, como é que ia reconhecer, por conta que ela escondia muito a aparência dela, com os óculos, a forma do cabelo, digamos, preso. Então realmente não tinha como reconhecer a Sunshine Queen. Mas acontece que isso é muito típico, né, tipo, a garota que usa óculos, todo um visual todo amarrado, cabelo preso, sempre muda pra uma aparência muito mais bela. Independente, digamos que a Sunshine Queen, ela tem sua beleza em determinado momento, seja com óculos ou sem óculos. Mas claro que realmente tem suas diferenças. E foi muito legal ter visto isso, por conta que, sério, tipo, o Joro falou, caraca, ela é perfeita em aparência, mas eu não vou conseguir lidar com esse interior como ela realmente é. Então foi muito legal, porque ela começa a questionar, você não vai mais vir aqui, você vai deixar de ir, você vai deixar de me visitar, vou ficar com saudades. E acontece que ele fala, Wakata, eu vou continuar vindo. Então foi engraçado porque ele cedeu, o chip tá acontecendo, clã, pelo menos esse chip tá acontecendo. E acontece que daí vemos que ela, tipo, inesperadamente, ela só empurra o livro na frente para que o Joro não olhasse, digamos que os pais dela, porque o Joro, a gente conhece realmente o Hida, né? Acontece que ela dá um beijo inesperado nele, ele nem esperava por essa, e ele fala, eu vou continuar vindo, mas eu continuo te odiando, Dai Kirai. E ela fala, já eu continuo Daisuki, eu continuo te adorando. Então, acontece que foi muito bonitinho, sério, eu tô apaixonado por esse casal, eu quero muito ver esse chip crescendo nessa primeira temporada. Então, acontece que vemos que o episódio acaba assim, por conta de que ela realmente fala que ela é muito, como posso dizer, carente, muito solitária, ela vai precisar de muita atenção, e acontece que ele fala, como é que eu vou lidar com isso? É por isso que eu pergunto, você é a única que gosta de mim? E o episódio se conclui assim. Então, sem dúvidas, eu acho que a melhor conclusão foi o beijo, por conta que agora eu vou esperar ansioso para a próxima semana, ou vou correr para o original, mas eu acredito que terminou da melhor forma possível, porque apresenta a verdadeira personalidade do protagonista no primeiro episódio, mostra a personalidade dele, digamos que até nesse arco, para seus companheiros, mostra as verdadeiras naturezas dos personagens. Então, eu acho que o desfecho desse primeiro arco da obra foi perfeito em 3 episódios e consagra a Punch como a melhor waifu. Então, meus queridos Kohais, acredito que foi um ótimo final, digamos que de arco, foi um ótimo episódio. Era isso que eu queria falar sobre o episódio de número 3 de Orensuki, por conta de que eu já falei o principal sobre o que eu queria do episódio, o que eu gostei, como foi. Eu acredito que é um anime que a gente pega, digamos, às vezes por entretenimento, por lazer, mas é sempre bom a gente buscar o que o anime traz. Pelo menos eu gosto de ver isso, e quem vê o meu canal sabe a forma como eu gosto de tratar os animes que eu vejo. Então, eu acredito que ver, digamos que de certa forma tem uma mensagem bacana que ele ressalta, é muito interessante de ver. E isso é uma pegada mais de comédia, mas é uma questão legal a dupla personalidade do protagonista. Digamos que há um limite para onde ele aguentava, ele queria já soltar, digamos que a personalidade dele verdadeira, ele não aguentava mais ficar ouvindo. Foi bacana ter visto que a gente tem que tomar cuidado com certas amizades, que muitas vezes essa amizade pode ter acontecido algo que a gente mesmo não sabe, e aquele amigo que a gente achava que era amigo de verdade, nem é um amigo de verdade, e isso infelizmente existe na vida, é algo triste, mas para muitas pessoas tem, principalmente para quem tem muitos amigos, ou poucos. Então, eu acredito que foi muito bonita essa parte, eu acho que a remissão dos erros de todos foi legal de ter visto, querendo ou não, o Sanchan, ele errou várias vezes, ele é deplorável, mas ele pediu desculpas, no final ele falou tudo que a culpa foi dele no final do episódio, mas isso não tira os erros dele, só deixando claro. A gente viu a Cosmos, a Himawari, quero muito ver agora como vai ser daqui em diante, além de ver a paixão da Punch, que foi algo que eu já falei, mas ressalto só mais uma vez que foi muito bonito. Acredito que aquelas lágrimas ali que tava começando a escorrer foi muito bonito de ver, ela realmente gosta do Joro. Eu acredito que vai ser uma grande paixão, vai ser um grande romance para acontecer, um grande chip. Então a gente sabe que o Joro, ao longo do tempo, ele vai mudar a personalidade dele, ele vai se apaixonar por ela, e acredito que vai ser legal de acompanhar tudo isso nesses 12, ou melhor dizendo, nesses 8 episódios que ainda terão, ou 9 se contar o 4º episódio, que será semana que vem. Para todo caso, a obra só melhora, acredito que ressaltei tudo que eu queria. As
como eu posso dizer, não é fábula, mas os livros que é colocado, digamos que como easter eggs, é muito interessante. E ambos são focados na história, digamos que no rumo, como eu posso dizer, no enredo. Então, como o Doutor e o Monstro, ou o Médico e o Monstro, a Lebre e a Tartaruga, ambas são livros que têm um significado, e esse significado é encaixado na história, de certa maneira, em torno do protagonista, da Punch, personagens principais. Então eu realmente tô gostando dessa maneira como a história tá levando, e eu ressalto bastante isso porque é algo que eu gosto da obra. E mais uma vez eu ressalto a personalidade, digamos que as verdadeiras intenções, que às vezes pode soar egoístas, mas prioriza às vezes certas amizades, é algo que foi muito bonito de ver em torno do protagonista. Então particularmente eu gostei muito. Acredito que todos nós temos nosso Joe interior, temos nossas razões egoístas, mas às vezes a gente prioriza alguma coisa que a gente realmente se importa e gosta e ama. Para todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Oresuki? Para o próximo episódio de Oreosuki Nanowa Omae Dake Kayo, podemos esperar algo muito interessante. A gente verá a entrada talvez de uma nova personagem, por conta do que, se você não tá pela Open, tem vários personagens ainda que vão entrar. Seria o possível harém do protagonista? Novas waifus? Mas vamos esperar para crer. Eu realmente tenho fé, acredito que vão focar em mais um personagem nova, mais uma personagem, melhor dizendo. Acredito também que deve focar mais na relação da Pandin junto com, como eu posso dizer lá, com o Joro. Eu acho que vai ser bem interessante de ver ambos, por conta de que agora mudou muita coisa, né? Digamos que toda a verdade foi revelada, como é que o protagonista vai agir, ele vai ficar se encontrando ainda todo dia com uma promessa banda de se encontrar com ela. Então é uma promessa feita para o futuro dos dois, sempre na biblioteca eles se encontrarão. Para todo caso, tô muito ansioso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Orensuki Mata Na!